Fala galera, vamos aí para o nosso primeiro vídeo dessa sequência de vídeos de matemática básica. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho de conjuntos, conjuntos numéricos e um pouquinho de dízima periódica, tá? Então, para a gente iniciar, conjuntos, né? O que é um conjunto? Então, um conjunto é simplesmente uma coleção de objetos ou elementos. Então, por exemplo, eu tenho aí um conjunto de frutas, eu tenho ali um conjunto de figuras geométricas, eu poderia ter um conjunto de meses do ano, um conjunto de vogais, um conjunto de consoantes. Então, um conjunto nada mais é que uma coleção de objetos ou elementos. Eu posso ter o conjunto somente de números pares, né? Não posso selecionar só os números pares, ok? E aí, agora, como é que a gente pode denotar esses conjuntos? A gente pode denotar de algumas formas, né? Vou representar duas para vocês. A gente pode fazer a listagem dos elementos entre chaves, ok? E por meio de uma propriedade. Lembrando, né, que é importante observar que os conjuntos eles são sempre representados por letras maiúsculas, tá? Então eu vou usar uma letra maiúscula para representar o meu conjunto, sempre, ok? E aí, listar os elementos eu posso listar entre chaves ou então falar uma propriedade. Por exemplo, ali o conjunto C, né, é o conjunto de x, tal que x é ímpar. Então, se eu quisesse listar esses elementos do conjunto C, eu escreveria C é igual. Então, quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, aqui, dessa forma aqui, eu listei os elementos e dessa forma aqui, eu escrevi uma propriedade, ok? Então, por exemplo, eu poderia falar um conjunto B qualquer, tal que o conjunto seja os meses do ano. Então, uma forma de eu descrever com a propriedade seria x tal que x é o mês do ano. E se eu quisesse listar os seus elementos, eu ia escrever B é igual janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Ok? Então, observações importantes. Então, costuma-se chamar conjunto universo o maior conjunto no contexto em que se está trabalhando. Então, é importante a gente ter essa noção de conjunto universo, né? Principalmente quando a gente for falar dos conjuntos numéricos. A gente tem que estar atento aí qual é o conjunto que eu estou trabalhando. Então, ele é o maior conjunto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, conjunto de vogais, tá? Qual é o maior conjunto que engloba as vogais? É o nosso alfabeto. Então, eu poderia dizer que dentro do meu conjunto universo alfabeto, que seria o maior conjunto, eu tenho o conjunto de vogais, tá? Então, o conjunto universo ele é o maior conjunto dentro do contexto que eu estou trabalhando. Eu não posso esquecer isso. Além disso, a gente tem conjunto dito vazio, né? Ele é vazio quando ele não tem nenhum elemento. Então, um conjunto que não tem elemento, ele é vazio. E aí a gente representa o conjunto vazio. Se eu quiser listar elementos, como ele não tem elemento, eu poderia dizer que o conjunto vazio é um conjunto V, que não tem ninguém dentro. Como é que eu vou listar elementos, né, nele? Então, fica vazio. Ou então eu posso usar o símbolo, tá? Então eu posso dizer que o conjunto vazio, ele é assim, ok? Então, ou eu represento com as chaves vazias, né, sem ninguém dentro, ou eu uso o símbolo. Nunca, só para frisar, né, a gente pode representar um conjunto vazio usando os dois símbolos ao mesmo tempo, tá? Esse conjunto aqui, quando eu coloco entre chaves e listo alguém dentro, ele deixou de ser vazio, né? Esse é um conjunto que tem um símbolo aqui dentro, que é o símbolo de vazio. Ele não é um conjunto vazio, tá? Então é errado eu listar o conjunto dessa forma, só para a gente frisar, tá? E aí, como é que eu poderia dizer um conjunto vazio em propriedades, né? Basta eu pegar uma propriedade que não existe, talvez. Poderia dizer assim, x, tal que x, é o mês do ano que tem 40 dias. Existe um mês do ano que tem 40 dias? Então, se eu dou um conjunto com essa propriedade, ele vai ser dito um conjunto vazio, porque não existe um mês
do ano que tenha 40 dias. Ok? Então, falando já sobre conjuntos, né? Já falamos sobre conjuntos, já temos essa noção, vamos falar um pouquinho dos conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos foram surgindo de acordo com a necessidade, né, da população. E aí, assim que veio a necessidade de contar, a gente passou a ter os conjuntos dos números naturais, que é representado por essa letra N, tá? O conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Ele representa a ideia de contar, né? 0, 1, 2, 3. Alguns não adotam o zero, outros livros adotam o zero, então isso é a mesma questão, né? De adotar ou não, a gente vai adotar o zero, tá? Como elemento desse conjunto, então ele vai iniciar no zero. E aí vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, o conjunto dos números naturais é aquele que dá a ideia de contagem. Conforme a população foi avançando, né, a gente começou a fazer trocas. E aí, nessas trocas, começou a aparecer dívidas. Então, a gente precisava de um algarismo que representava dívida, né? Um número que representava dívida, na verdade. Né? Então, qual seria o número que poderia representar dívida? Então, se pensou os números negativos. E aí, os números naturais, ele já não suportava mais o que a gente é a nossa necessidade, né? Precisava de mais. Então, criou os números inteiros. E os números inteiros, ele engloba os números naturais mais os números negativos. Esses passaram a ser os números inteiros. E depois veio a necessidade, né, de dividir e multiplicar. E aí a gente já não conseguia representar todos os números numa divisão, né? Porque, por exemplo, 3 dividido por 2, não existia um número inteiro que, ao multiplicar-se por 2, ia ter como resultado o número 3. Então, 3 dividido por 2, dentro dos números inteiros não era possível fazer. Então, a gente precisava de um conjunto novo. E aí criou-se os números racionais, que ele é definido assim, A sobre B, onde A e B pertencem aos números inteiros, e B é diferente de zero, ou seja, este conjunto é formado por todos os números reais que podem ser escritos na forma de fração, tá? Lembrando, números reais, a gente vai falar sobre eles, onde o numerador e o denominador são números inteiros, sendo o denominador diferente de zero, ok? Então, todos os números que podem ser escritos na forma de fração são números racionais, ok? Então, por exemplo, o que eu falei, o 3 sobre 2 é uma fração, né? E se a gente dividir, lembrando que se eu quero pegar uma fração e escrever na forma decimal, basta eu armar a continha e dividir. 3 dividido por 2, que vai dar 1,5. Então, o número 1,5 é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Okay? Conforme foi avançando a matemática, surgiram outros números, né? E aí descobrimos que existiam números que não podem ser representados por meio de frações. E aí, se eles não podem ser representados por meio de frações, eles não podem ser números racionais. Então, a gente criou os números irracionais, tá? Então, os irracionais são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. E aí, entre eles, entram os números decimais infinitos não periódicos, né? São os números decimais infinitos não periódicos. Quem seria, por exemplo, esses números? Sei lá, 3,1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então é um decimal infinito, ó, ele continua 6, 7, 8, 9 e não é periódico, ou seja, não se repete, né? Não tem nada que se repete aqui, tá? E dentre esses são os resultados das raízes não exatas. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim por diante. Todas as raízes não exatas vai ter como solução, né, um número irracional, tá? Que vai ser um decimal infinito e não periódico, ok? Então, essas raízes a gente já sabe que se engloba, né, dentro dos números irracionais. E aí a gente viu que a gente tinha agora um conjunto que seria os números
racionais e separado dele um conjunto que seria os números irracionais. Então, para juntar tudo numa única família, criou-se os números reais, que é o conjunto formado pelos números racionais e pelos números irracionais. Então, você juntou os números racionais com irracionais e passamos a ter um conjunto maior com todos eles dentro, que é os números reais. Então, a gente tem aqui esse diagrama. É importante observar, ó, que a gente tinha os números naturais, esse número foi ampliado e criou-se os números, esse conjunto, né, foi ampliado e criou-se os números inteiros. Ou seja, os números naturais também são números inteiros, eles estão aqui dentro. Ó. E aí ampliou-se também os números inteiros, passou a ter os números racionais, tá? Representado pela letrinha Q. Então a gente pode observar que todo número inteiro é racional, todo número natural é racional, eles estão aqui dentro. E aí apareceu um conjunto fora disso tudo, né, que é o conjunto dos números irracionais. Ele está aqui fora. Então, um número que ele é irracional, ele não vai ser racional, muito menos inteiro e natural. Né? E um número que é racional, ele também não vai ser irracional. Tá? Então, aí a gente tem o conjunto dos números reais, que englobam todos esses conjuntos. Né? Ainda tem o conjunto dos números complexos, que a gente não vai estudar agora, vocês não vão olhar agora. O maior conjunto que a gente vai ver, que vai ser o conjunto universo que a gente vai estar trabalhando aqui, por enquanto, é o conjunto dos números reais. Vamos voltar, então, aos conjuntos dos números racionais. A gente dá um pouquinho mais de ênfase às racionais e depois às dízimas periódicas. Né? A gente viu que todo número fracionário é um número racional, né? Porque número racional, todo número pode ser escrito na forma de fração. Todo número inteiro também é um número racional. Tá? A gente também viu isso. Todo número decimal exato é um número racional. É importante lembrar que se eu tenho um decimal, por exemplo, 0,5, eu consigo escrever isso na forma de fração, né? Isso é uma fração decimal, é 5 sobre 10. Então, para quem não lembra, se eu tenho 1,25, isso vai ser o quê? 125 sobre 100, ok? Então, ficou preto aí, ficou diferente. Mais 125 sobre 100. Então, eu consigo escrever isso na forma de fração. E a gente sabe também que todo número decimal periódico é um número racional. Lembrando que os decimais infinitos não periódicos, né, são irracionais. Os decimais infinitos periódicos é um número racional. Quem são esses caras? Por exemplo, 0,33333. Esse é um decimal periódico, o 3 está repetindo. Ó. Ou 0,57575757. Então tem um 57 repetindo, tá? A gente sabe, por exemplo, se eu pegar 1/3, então se eu dividir 1 por 3, isso vai dar 0,3333. Então, 0,333 eu consigo escrever na forma de fração. Então ele é um número racional, tá? Essa fração aqui é chamada de geratriz. E aí a gente vai estudar isso no outro vídeo, tá? Esses carinhas aqui, que são os decimais periódicos, tem um nomezinho especial, que é chamado de dízima periódica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as dízimas, e aí no outro vídeo a gente vê como encontrar a geratriz da dízima. Né? Então a gente já sabe que a dízima periódica é um decimal infinito, né? Que tem um período, né? Aqui, ó, tem alguém que repete, por exemplo, aqui eu tenho 2 repetindo. E aqui, 24, ó, tem um período. Aqui, 32. Aqui, 478. E aqui? Aqui não é 46 o período. O 4 aparece uma vez só. Quem é o período? 6. Aqui, quem é o período? Não é 3 nem o 2. É 41. 41. Aqui também, qual é o nosso período? 354, 354, tá?
É importante também observar que se eu escrevo o número aqui em cima, 0,2222, uma dízima dessa forma, esse número é o mesmo que o de cima, tá? Aqui o período não é 22. O período aqui continua sendo 2, ok? Então é importante eu saber localizar esse período para que a gente possa escrever isso, essa dízima da forma simplificada. Escrever ela da forma simplificada vai facilitar a nossa vida depois, na hora de a gente achar a geratriz, ok? Então, a gente tem 0,2222 é o período. Para representar essa dízima na forma simplificada, a gente usa esse tracinho. Esse tracinho aqui quer dizer que o meu 2 é o período, ou seja, que esse 2 está repetindo infinitamente. Então, como é que fica o segundo exemplo aqui? 0,24 com traço em cima do 24. O outro, 1,32, 32 com traço em cima. 5,478. Agora o meu período ele tem 3 algarismos. 478, 478. Aqui eu tenho 2 algarismos, né? 3232. Aqui a gente tem um cara que não é período, depois da vírgula, e tem o período 6. Então vai ficar 5,46. Observe que o tracinho está em cima somente do 6. Por quê? Porque é só o 6 que repete. Se eu coloco o traço em cima do 4 e do 6, eu estaria escrevendo um número, representando o número 5,464646, o que não é esse número. É o 6 que repete, tá? Aqui, como é que ficaria então? 12,32, 41. 41 com tracinho em cima. E esse aqui, 123,276 e 354, tá? Então, agora que a gente já conhece o período de uma dízima, vamos separar ela em 3 partes. A gente tem parte inteira, antiperíodo e o período. Período a gente já conhece, né? Quem seria a parte inteira? A parte inteira é aquela que vem antes da vírgula. Aqui eu tenho 5 inteiros e 0,4666, tá? Aqui eu tenho 1 inteiro, 323232. Aqui eu tenho 0 inteiros, né? Não tem nenhum inteiro. Tá? Então a parte inteira é essa que vem antes da vírgula. E aí a gente sabe que o período é o cara que está se repetindo. E entre essa parte inteira e esse período tem um outro carinha chamado antiperíodo. Então aqui o nosso antiperíodo é o 276, tá? Quando a gente escreve da forma simplificada, é mais fácil separar isso, ó. Antiperíodo, tá aqui no meio, período e parte inteira. Aqui, antiperíodo, o período é o 41 e a gente tem a parte inteira. Aqui, eu não tenho antiperíodo, tá? Aqui eu só tenho parte inteira e período. Aqui, parte inteira, que é 0, né? E aqui, período, tá? Com isso, a gente divide em 2 classificações as dízimas. Dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Quais seriam as compostas? Aqui tem antiperíodo. Então, a gente diz que essa dízima aqui é uma dízima composta, né? Ela tem um antiperíodo aqui no meio. E essa dízima aqui é uma dízima periódica simples, tá? Então, é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai falar da geratriz das dízimas, no próximo vídeo. O que a gente tem que frisar bem é lembrar, para essa aula, né, de geratriz, lembrar da forma simplificada e saber separar, né? Antiperíodo, período e parte inteira, tá ok? Então, até a próxima aula aí, galera. Valeu!